dados com essa frequência. A gente está perdendo muito disso em relação. Por outro lado, o que a gente já tem de coisa construída nesses 20 anos tem sido importante. Por exemplo, quando teve o apagão de dados, o Ministério da Saúde rapidamente conseguiu, o Conselho Nacional de Saúde, né, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, conseguiu publicar o seu painel. O consorcio de imprensa, coletando dados dos estados, também conseguiu publicar o seu painel. As organizações sociais também. A gente tem a Rede Covid, o Big Data SICT, o Infogripe, que, a partir de dados que eram previamente coletados, produziram uma informação importantíssima. E até as organizações sociais, né? O painel Covid nas favelas, o painel do Instituto Socioambiental, muito do que desses dados descentralizados que foram produzidos. Esse é importante olhar que descentralização é diferente de fragmentação. Então, como a Ana bem colocou, o problema da fragmentação não está nos estados e municípios, está no próprio ministério, que cada departamento do ministério quer ter o seu conjunto de dados, não dialoga com o outro. Se tivesse uma política de compartilhamento de experiência de dados, esses dados poderiam ser compartilhados nos estados e municípios também, né, que orientasse isso, um diálogo interfederativo. Então, o que a gente defende nesse ponto é, para além da efetividade, trabalhar a questão da democratização desses dados, né? E a democratização, de um lado, vem para construir sistemas que atendam mais às necessidades da população, prover dados para a população tomar suas decisões, e, do outro lado, também permite que a população debata a questão tecnológica. Hoje, a questão tecnológica está muito nos gabinetes, né? Não tem, a discussão no Conselho Nacional de Saúde está muito pouco, nos conselhos estaduais, municipais, muito pouco se discute isso, né? O Ministério vai propondo as coisas e a gente tem que praticamente só ficar homologando ou criticando. Então, a tecnologia fica algo distante da gente, a gente não tem a oportunidade de discutir, incorporar isso no nosso dia a dia. E aí, abraço, né, para terminar meu último minuto aqui, propõe o PLADITIS, que é o Plano Diretor de Informação e Tecnologia da Informação e Saúde, que vai criar dimensões para fazer esse diálogo democrático. Então, vai falar da gestão, da pesquisa, do ensino, e a importância do ensino e formação interdisciplinar, e não criar uma profissão de informática em saúde, mas desenvolver o conhecimento na equipe multidisciplinar do SUS, questão ética de privacidade e a questão democrática dos sistemas de informação, né? Para fechar alguns trabalhos que nós fizemos, né, tem um artigo na Recis que a gente publicou, tem outros artigos, e tem alguns seminários também que a gente debateu isso em mais profundidade. Tem uma mesa redonda no Congresso de Epidemiologia, que nós discutimos sistemas com o pessoal do CONAS e do DataSUS. Fizemos uma abraço com a Débora Melec, do Conselho Nacional de Saúde, para debater a informação e tecnologia da informação em saúde, né, e pensar ali uma proposta de uma construção de uma informação pública, né, de informação em saúde. E mais recentemente na Fiocruz também fizemos um debate bem interessante sobre telesaúde aí na estratégia Fiocruz da Agenda 2030, que apoiou parte desses estudos que eu estou mostrando aqui para vocês, né, sobre as implicações da telesaúde, as mudanças, né. Então, reunimos pesquisadores de várias áreas aí, né, Ana Estela Haddad, Fernando Ait, da medicina, do Departamento de Direito Sanitário, a Janete Castro, da FRG, aqui eu tô com a Janete, colega de vocês aqui, né, que discute a questão das profissões, Lígia Bahia também, que discute a questão da economia da saúde, para debater o assunto das mudanças da telesaúde. É um seminário que ficou bem bacana aí, debatendo não só a questão tecnológica, mas as questões econômicas e sociais e profissionais. Então, é isso que eu queria mostrar um pouco para vocês, um panorama do que está acontecendo. E agora o José Vargas e a Helenice vão poder falar um pouquinho de como que está, né, da experiência nossa como a Avil, de tentar criar uma alternativa aí dessas visões tecnocentradas, né, para fazer uma construção social de tecnologias que envolvam, né, a nossa comunidade e sejam construídas de forma participativa. Agradeço a vocês a oportunidade, estou à disposição para perguntas após as apresentações. Marcelo, muito obrigada. Eu vou passar logo para a Helenice e Vargem. Assim, excelente discussão essa que você traz. A gente, no final, vai tentar juntar, mas vamos ouvir, então, a fala dos dois. Obrigada, Helenice e José Vargem. Estão me ouvindo bem aí? Está tudo certo? A altura está boa? Está ótimo, excelente. Ah, tá, porque senão desliga o ventilador barulhento que está aqui atrás. Eu botei ele atrás para desligar o de cima. Primeiro, agradecer muitíssimo a minha amiga Grácia pelo convite e o prazer compartilhar, né, esse momento com meus colegas e com os alunos. É uma pena que a gente não possa ver as carinhas.
é muito complicada, né, Marcelo e Vargas? Nesse momento, uma das coisas que a gente sente falta é do contato com os alunos. E se vocês puderem abrir a câmera, um ou outro, de vez em quando, é bom para a gente ver os rostinhos. Olá, oi, Amanda. O Carlos já tinha visto, né? E é um prazer para a gente. Assim, primeira mensagem que eu quero deixar é que a gente precisa que quem está ingressando agora na saúde coletiva realmente tenha um desafio de aprender e discutir bastante para segurar o SUS, porque ele é o nosso maior patrimônio. Ele é fruto de muita luta, de uma luta de anos, né, Grácia? E que a gente está precisando de defensores. Então, a nossa fala é, antes de tudo, por favor, defenda o SUS e colaborem, que a gente daqui a pouco está caindo fora, né? Porque a gente não é eterno. E aí, eu quero compartilhar, né? E é um prazer estar com o Vargas e Fornazin. Eu sou da área de saúde, né? Enfermeira mesmo da atenção, e fui para a saúde pública. E nessa área das tecnologias de informação não seria nada sem a discussão da equipe. Então, uma outra mensagem que eu quero passar é que a formação de equipes que se propõem a estudar é imprescindível. A gente não dá conta dos conhecimentos, das informações que surgem. Ou a gente se constitui em grupos e se propõe a ter uma rotina de estudo, de compartilhamento, ou a gente não dá conta, tá? E agradecer aos meus colegas. Vaz, quer falar alguma coisa, se apresentar? Aí eu aproveito para compartilhar aqui a tela com a apresentação. Eu quero compartilhar rapidamente que essas experiências que vocês vão ver agora, da gente tentar construir um sistema que trata de problema específico da atenção primária e inserir isso nesse novo conceito das novas tecnologias, de comunidade virtual, de participação coletiva, e, ao mesmo tempo, discussão de software livre, da parte tecnológica, e agregando um com o outro, é muito relevante, muito satisfatório. Eu acho que a Lenice vai dar conta de falar tudo sozinha, porque ela já botou aí a matriz. Não vou dar conta, não, Vargas. Vai lá. Vai indo, quando chegar, depois eu falo, se precisar. Tá bom? Sinta-se à vontade. Lenice, deixa eu dizer algo importante para você, Vargas. Eu acho que é muito importante vocês apresentarem isso, porque a gente vai fazer o campo dessa matriz aqui em Natal, né? Então, esse conjunto de estudantes de mestrado... Nunca dá conta de nada. Eles vão... Oi, desculpa, eu caí. Eu voltei. Espera aí. Voltou. O que eu estou... Não, mas está apresentando. O que eu estou dizendo é que é importante a gente ver a apresentação, porque essa matriz vai estar sendo testada, um dos seus desenhos, aqui em Natal, tá certo? Ok? Exatamente. Eu acho que eu caí um minuto, que eu fiquei congelada, e agora eu vou ter que parar o compartilhamento e voltar de novo, tá? Porque senão eu não consigo organizar. Pronto, parei. Agora eu vou voltar. Estão vendo agora? Está passando? Tá. Então, vou começar lá do começo. Esse trabalho, meus queridos colegas, alunos do curso de pós-graduação, é uma experiência muito interessante, que a gente tem muito prazer em compartilhar com vocês. É a Mavil. Vou apresentar para vocês o que é a Mavil. Mas antes eu queria falar um pouquinho, trazer um pouco aquele slide que a Ana trouxe, agregando também a um slide que a gente fala de um sistema de informação, que a finalidade, primeira coisa que a gente sempre conversa, e eu e Vargas sistematizamos isso no curso para o curso técnico de vigilância, é que as pessoas fazem parte do sistema de informação. Não existe sistema de informação sem as pessoas. Elas compõem, elas fazem parte do sistema, tá bom? E que a finalidade de qualquer sistema de informação em saúde vai ser sempre apoiar a decisão. Agora, por outro lado, a gente tem todo um contexto sociopolítico-econômico que vai influenciar ou vai interferir
ou vai ditar alguns caminhos, algumas opções e algumas ações. Quando a Ana colocou que os sistemas de formação do SUS que nós temos hoje, eles foram criados em determinadas épocas, é importante ver que ele carrega opções, conceitos da época que foi criado e que a gente tenta transformá-los na medida do possível, né? A Mavil, ela também faz parte de um contexto político. O que é a Mavil? É uma matriz para avaliar a atenção primária a partir do vínculo longitudinal. Eu trago uma foto que é a equipe nuclear, né, que é eu, Vargas, o Márcio, que é o estatístico, e a Gabi, que hoje está em Dourados, está fazendo pós-doutorado aqui no Rio agora, e que essa parte da pesquisa que nós estamos hoje, ela começou em 2013. Eu quero reforçar isso para falar que são processos históricos. 2013 foi ontem, né? A gente nem percebe que já se passaram 9 anos. E que a gente precisa sempre de uma continuidade quando a gente quer construir alguma coisa realmente consistente. E aí essa equipe já se ampliou, né? A Grácia compõe o grupo da pesquisa, temos outros colegas da Fiocruz Pernambuco, da própria ENSP. Aqui não está a sua foto, Marcelo. Eu tenho que achar uma foto sua para colocar aqui também nesse slide. Mas seu nome está aqui. Não está passando os slides, não, viu, não? Helenice? Ai, caramba, deixa eu parar de novo. Helenice, eu acho que quando você for compartilhar a sua tela, minha sugestão, quando você compartilhar, usa a opção compartilhar a tela toda. Porque o PowerPoint, parece que o Zoom fez uma mudança aí, que quando você só compartilha a janela da apresentação, ele dá um erro. Então, quando você for lá no Share Screen, escolhe assim, eu quero compartilhar a tela toda. Share Screen. Só aparece o Share aqui. Não, tem o básico, avançado e arquivos, né? Aí bota aqui o avançado? Então, vê se tem assim a opção, tem tela ou aplicação aí para você. Não, escolhe não a tela tem. toda, não tem? Põe tem no só avançado, básico, então. avançado. Agora nós estamos vendo a sua tela toda com o seu fundo do... Tá. Se você colocar... Tem aqui um texto, Amanda Soares aqui, você tem que colocar agora o seu PowerPoint aqui para a gente ver. Não está compartilhado, não, o PowerPoint? Não, e quem disse que eu compartilhei sem querer, não estou conseguindo tirar, porque eu fui ver para poder orientar também, mas eu não estou conseguindo. Tá. Só um minutinho, gente, desculpa. Olha se sai. Achei o stop. Pronto. Está compartilhado agora? Acho que vai. Agora está. Vamos lá, vai passando. Isso, agora tá. Tá. Então, aqui eu já falei, aqui eu apresentei a equipe, estou apresentando de novo a equipe, e aqui é a concretização do que é a Mavil, de parte da Mavil, porque a Mavil é toda uma metodologia de avaliação. O que nós temos aqui são só os critérios e os indicadores. A gente vai voltar nesse slide, então eu não vou me ater. Só para vocês terem ideia que a Mavil, ela se compõe de 3 dimensões, são 12 indicadores e... Deixa eu ver aqui. Eu sempre esqueço. 6, 7, 21 indicadores. E aí a Mavil é matriz avaliativa do vínculo longitudinal. A que ela se propõe? Ela se propõe a ser um instrumental simples e conciso que seja voltado para a unidade de saúde, que é o espaço onde o cuidado acontece. Agora, um instrumental simples e conciso na sua aplicação e compreensão significa que ele tem uma complexidade enorme na sua elaboração. Daí esse processo já de quase 10 anos de construção, tá? Que a finalidade também é que ele identifique problemas passíveis de solução no nível local. Eu vou pedir para vocês, quando faltar 10 minutos, vocês me avisem que eu quero passar a palavra para o Vargens e para o Marcelo, para eles falarem mais da comunidade virtual, tá? Faltando 10 minutos, pode ser, Grácia? Pode que eu tenho que correr. Pode ser, eu aviso. Que os profissionais se reconheçam nesse processo, que considerem a opinião do paciente
e que seja passível de que, com a atuação dos gestores e profissionais, você corrija alguns problemas identificados. Agora, a Amavil, ela surge num contexto de institucionalização da avaliação. Foi um outro momento político. Então, trago aqui para vocês uma linha do tempo que não cabe mais no slide. Tem coisas para cá e para lá. Então, a gente pega de 91 a 2019, a gente pega justamente uma saúde da família focalizada, ainda como programa, que passa a ser uma estratégia. A gente tem um marco em 2006, um marco em 2002, que é o PROESP, que é o projeto de ampliação do Saúde da Família para grandes centros urbanos. A gente tem a primeira versão da Política Nacional em 2006. A gente tem o NASP em 2008, que são os núcleos. Então, tudo isso é um construto. O que a gente tem de saúde da família, de atenção básica, com a estratégia de saúde da família, é uma construção que muitas pessoas acreditaram, né? E que em alguns momentos ela pode ter um entrave, ou então ela pode até retroceder, como aconteceu em 2019, com a portaria 2979. Mas em todo caso, o que é a nossa atenção primária? Hoje nós temos, ainda hoje, né, cerca de 43 mil equipes de saúde da família, além de cerca de 8.500 equipes de atenção, equipes de saúde de atenção básica em outro modelo que não é aquele de saúde da família, né, que a gente chama de equipe de atenção primária. A nossa cobertura pela estratégia é de 76%, da atenção primária é de 76% e por saúde da família de 63,6%. Então, a gente tem que pensar que somos mais de cerca de 210 milhões de habitantes, e desse 63% está coberto pela estratégia de saúde da família. Claro que com diferenças entre os municípios do país, tá? Agora, olhando para dentro, o que é a nossa atenção primária? A gente tem esse cuidado às pessoas, aos indivíduos e famílias, a atenção domiciliar, né, que é muito caro, que é uma vitória da nossa atenção primária, do nosso histórico, que é você ir na casa, você ter o território descrito e ter uma equipe que se responsabiliza e não deixar desamparado aqueles que mais necessitam, que vai ao encontro da equidade, mas nós também temos o território, a consideração das condições socioeconômicas para você pensar e traçar estratégia de saúde. E quando a gente fala em vigilância em saúde, a gente não está falando só de um ou de outro, a gente está falando de tudo. E quando a gente está falando do modelo de vigilância em saúde, eu me preocupo muito quando a gente fala nesse termo, esse conceito tão amplo, e não se preocupa com o que as pessoas entendem por vigilância da saúde. Porque a vigilância da saúde está em todo lugar, o nosso comportamento, a maneira que a gente opera na atenção primária, tem que incorporar a vigilância. Né? Aí eu sou até contra o termo assim, integrar. Na verdade, a atenção primária à saúde, ela tem que incorporar a vigilância em saúde. Tudo que ela faz, tudo que o profissional faz, ela tem que ter um pensamento na vigilância em saúde. Tá? Aí eu trago aqui um pouquinho dos princípios do SUS, que se materializa na atenção primária, que é a questão da cobertura universal, responsabilização por uma área, a discriminação positiva, que no caso é a equidade, a atenção primária como porta de entrada e ordenadora da atenção, a participação social e a descentralização. Isso tem que tem que fazer parte do nosso modus operandi. Né? Quando a gente atua na atenção primária, a gente traz tudo isso com a gente. E qual é o desafio? De você avaliar uma atenção primária nessa perspectiva.
e construir um modelo, uma metodologia que dá conta disso tudo. A Mavil dá conta? Provavelmente não. Mas a gente buscou construir uma metodologia de atenção primária que vai ao encontro de tudo que a gente construiu como atenção primária nesse país. Claro que tem algumas situações, algumas ações que a Mavil não dá conta, mas a gente teria outros instrumentos no campo da gestão que daria conta. Então, ela não é, a Mavil por si só, ela não ela é abrangente, muito interessante, mas ela não é onipresente, tá? Ela nunca vai ser o único instrumento de avaliação, mas pode ser um importante instrumento de avaliação da atenção primária de uso local. É claro que ela é construída a partir do conceito de vínculo longitudinal, que tem Barbara Stafford, que é essa médica americana que morreu há uns 10 anos atrás, menos, né? Não, morreu há uns 10 anos atrás, mas que trouxe o legado dos atributos essenciais. Mas ela não é a única referência da gente de atenção primária. A gente é um país que tem mais de 100 anos de construção de atenção à saúde de populações em territórios. Né? Então, quer dizer, ela é uma importante referência, mas não é a única referência do conceito. Aí eu trago um pouquinho como foi construído o conceito de vínculo longitudinal, que é fruto da minha tese de doutorado. Não vou me ater, senão a gente não vai dar tempo. Né? Depois dessa apresentação disponibilizo. 10 minutos? Deixa eu só dizer que o Marcelo vai ter que sair, porque ele vai ter que pegar as crianças. Só queria agradecer muitíssimo aqui a participação dele, mas qualquer dúvida a gente conversa com ele e conversa depois com os estudantes, tá certo? Obrigada, Helena. É uma pena, Marcelo, que eu queria que você eu vou acompanhar pelo celular, ouvindo pelo celular, mas vou ficar um pouquinho mais restrito aqui. Desculpa, foi uma situação um pouquinho imprevista. Tudo bem. Mas eu vou estar acompanhando aqui pelo celular, aqui ao lado de vocês. Aqui tem uma parte que é realmente da construção da comunidade virtual. Eu vou correr um pouquinho mais para dar tempo de pelo menos o Vargas participar e me apoiar. O Vargas pode falar disso com bastante propriedade. Desculpa, gente, ter que passar para o celular. Vou estar por aqui. Obrigado, viu, gente? Tá bom, obrigada. Então, o conceito de vínculo que eu apresentei nesse slide que é atrás, aqui. Desculpa, esse. Vocês estão vendo o conceito de vínculo longitudinal? Relação duradoura entre o paciente e o profissional da equipe de APS, que se traduz na utilização da unidade básica como fonte regular de cuidado ao longo do tempo para os vários episódios de doença e para os cuidados preventivos. Claro que a gente está olhando a atenção ao indivíduo no momento em que ela acontece. Mas está trazendo com ela toda uma gama de como é que eu digo? De conceitos e valores da atenção primária, que a gente construiu, e que é diferente, é única. A atenção primária que a gente tem no Brasil não tem em outros lugares do mundo, não que eu conheça, entendeu? Essa questão da vigilância, do território, da responsabilização sanitária da equipe de atenção primária, como se diz, é um construto do SUS. Aqui, quando você constrói um conceito para fins de avaliação, você consegue identificar, como se diz, o núcleo, e você identifica as dimensões que o conceito abrange. Então, para dar conta daquele conceito, tem 3 dimensões. A identificação da unidade básica como fonte regular de cuidado, a relação interpessoal profissional-paciente e a continuidade da informação. Para cada um dessas dimensões, nós, a partir dessa definição dessas dimensões, nós identificamos os indicadores para conseguir mensurar o conceito. E aí, sim, a partir de 2013, ela começou a passar por um processo de validação de construto, conteúdo, aparência e critério. Como eu vou disponibilizar esses slides, eu não vou me ater na definição de cada um, mas isso aí foi largamente
discutido, né, e amparado na literatura sobre validação. E por isso que esse processo está desde 2013. Então, mais claro que eu quero trazer para vocês que aquela matriz que tem critérios, indicadores e as questões que não estão naqueles slides, mas a gente definiu o que é um critério. Primeiro, a dimensão, que eu apresentei o conceito. O critério, que é a condição que representa a dimensão em sua totalidade ou em parte. O indicador é a medida que sintetiza e expressa o critério. E a questão é as perguntas cujas respostas permitem mensurar o indicador. Então, isso parece uma coisa muito simples, mas tem que estar muito claro, porque quando passou para o processo de validação do especialista, a gente tem que deixar isso muito claro. E a Grácia lembra que participou da oficina de validação, não foi uma... exigiu muito trabalho, né, Grácia? E aí eu trago de novo essa parte da matriz que tem a dimensão, então vou parar só em uma das dimensões para vocês terem uma ideia do que é realmente. Então, por exemplo, a dimensão 2, que é a relação interpessoal profissional-paciente, ela tem 5 critérios. Cada critério tem um ou mais indicadores. Então, a gente tem uma dimensão com 5 critérios e com 12 indicadores. Cada indicador tem uma ou mais questões. Aí a gente conforma a matriz avaliativa completa. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui o critério 3, conhecimento dos aspectos psicossociais do paciente pelos profissionais de referência. Isso não traz o nosso valor de atenção primária, que a gente tem que conhecer a realidade do paciente? Então, essa dimensão 1 e 2, como é que eu vou verificar? Eu vou entrevistar o usuário. Então, eu vou perguntar para o usuário: o senhor acha que o médico sabe tudo que tem que saber sobre a sua situação? Então, não é bem assim a pergunta, mas está aqui, não vou entrar em detalhes, depois eu mando para vocês. Então, assim, a gente validou tanto o critério, quanto o indicador, quanto as questões em oficina de validação e consulta pela internet, para ter certeza que a gente está medindo aquilo que a gente quer medir e somente aquilo que a gente quer medir. Entendeu? Isso é uma validação de conteúdo. Tá bom? A validação de aparência, a gente já foi para o campo. Foi como o roteiro foi construído e perguntado para o paciente. Se ele conseguiu entender ou não, a gente testou. E a gente já está numa outra fase, que é de aplicabilidade. Se algum aluno quiser falar alguma coisa, por favor, se manifeste aí com a mãozinha, que a Graça não vai conseguir ver, né? Ou então no chat. E eu não vou conseguir botar aí. Eu deixei de ser host quando caiu. Quem está como host é o Felipe. Felipe, tem pessoas que vão voltar que caiu, tá? Então, olha só, o campo da pesquisa, a gente já aplicou isso, eu apliquei na minha tese de doutorado, depois, claro, que foi sistematizada, depois a gente fez uma validação pelo especialista, validação de construto e de conteúdo, construto em equipe e de conteúdo por especialista, a gente aplicou a primeira, essa versão validada, né? Então, o que acontece? Eu preciso falar aqui que a dimensão 3... ela é um desafio. Ela, então, está vinculada a uma condição traçadora. Por quê? Porque a gente vai olhar o prontuário. Aí sim vem toda a discussão do prontuário eletrônico como fonte de informação, se está realmente possibilitando o registro e a recuperação da informação. Tem toda uma discussão que está sendo feita a respeito do prontuário do paciente. Então, a gente tem, por exemplo, os seguintes critérios: a adequação do quantitativo de consultas para esse grupo de hipertensos e diabéticos, isso a partir dos protocolos, organização geral do prontuário, registro de dados do exame físico, registro de exames complementares, registro da conduta prescritiva e registro de aspectos psicossociais. Aí, mais uma vez, a gente tenta, além de... a gente tem como parâmetro aí os protocolos do Ministério da Saúde para hipertenso e diabético, por isso que a gente fez esses critérios e esses indicadores, e a gente espera que esses protocolos tenham sido elaborados de acordo com os valores e princípios da nossa atenção primária.
Então, a gente já fez uma aplicação, a gente já fez a segunda aplicação em Dourados. E o que eu vou falar da aplicação de Dourados? Eu vou passar aqui, Vargas, senão a gente não vai ter tempo de falar, dessa nova etapa da pesquisa. Helenice, já passou, está terminando seu tempo, hein? Ainda Tá, tem... eu vou passar agora para o Vargas. Nesse momento, a gente está numa fase da pesquisa que a gente está analisando a sensibilidade, aplicabilidade e reprodutibilidade da Mavil. E foi feito um novo projeto, e aí, nesse projeto, a gente tem os seguintes objetivos: disponibilizar um instrumental já validado para uso. E aí, uma das estratégias que a gente tem nessa parte da pesquisa é a constituição da comunidade virtual da Mavil, que ela agrega várias funções, e a gente tem uma proposta de discussão, de elaboração tanto da aplicação dos resultados, mas também do software da Mavil. Eu queria, Vargas, você consegue falar um pouquinho rapidamente, depois eu completo, que eu sei que você vai ter que sair às 5, um pouquinho da questão dos formulários, da comunidade virtual, você dá conta disso? Se você compartilhar aí o link na Mavil, eu falo. Tá, deixa eu parar aqui. Eu vou até escrever aqui para as pessoas que quiserem. Espera aí. Enquanto está sendo preparada, eu só queria reforçar de que a gente vai estar fazendo uma testagem da Mavil aqui em Natal, né? A Helenice já mandou a proposta, provavelmente a gente vai fazer um caso controle, então a gente vai tentar divulgar nos dois programas de pós-graduação, né? Vai ter um curso de avaliação, etc, etc. Aí a gente vai divulgar direitinho, tá bom? Daí a gente ter optado não só para apresentar algo que está sendo feito com base na realidade, né? Pensando aquilo que o Fornazin falou antes, né? A gente não está falando nada fora da realidade, mas que também a gente pode estar trabalhando com isso. Vocês estão vendo aí compartilhamento, Vargas? Tá? Para mim, tudo bom, eu estou vendo. Para mim, isso aí resolve o que eu preciso, para falar um pouco sobre a comunidade virtual e te trazer de volta e fazer esse link. Posso começar? Pode, por favor. Tá. Olha só, pessoal, a ideia de trabalhar um método que interage com o processo de monitoramento e avaliação na APS, que é a Mavil, que está voltado para o gestor local, que, portanto, é uma escala muito grande, como vocês sabem, no SUS, muitas unidades básicas, nos fez trabalhar com a ideia de um sistema de coleta de informação web, está ligado tanto à ideia de que eu posso captar pelos processos de entrevistas, como a Helenice falou, na dimensão a unidade básica de saúde como referência e na dimensão da confiança nas equipes profissionais de saúde, e questionário, na realidade, de pesquisa de coleta de dados, que está voltado para leitura de dados na parte referente à continuidade da informação, que é feita com base na revisão do prontuário. Então, se trabalhar a ideia de trabalhar um sistema de informação que está voltado para isso, mas que acompanha as políticas e a estratégia que a gente entende para o SUS, que é a constituição de software baseado numa tecnologia toda, plataforma de software livre, e na ideia de construção coletiva. O SUS, todas as suas dimensões são construções coletivas, no princípio da colaboração e da cooperação. Os seus softwares também têm que ser isso, os seus sistemas também. Então, a gente está trabalhando e optou por esse tipo de alternativa, né? Quais são os objetivos dessa comunidade? A gente precisa divulgar o método, né? Então, a gente precisa divulgar a Mavil para que
mais profissionais, mais unidades de saúde possam conhecer o método, treinar e usar, né? E a gente precisa agregar essas pessoas interessadas em algum lugar onde a gente possa trocar ideias, trocar experiências e aumentar o conhecimento, na ideia de construção coletiva do conhecimento. Então, a comunidade virtual tem essas duas finalidades do ponto de vista de implementação da Mavio. E tem também o aspecto da pesquisa, que é onde mais a área do Marcelo, a minha, entra também, que é como se faz hoje essa experimentação real, né, da saúde digital, quando a gente está falando de construir um espaço, um site, que não é aquele site fixo, mas onde ele é, na realidade, um ponto de convergência de pessoas que têm interesse sobre um determinado assunto. A gente teve a primeira etapa de construção, uma discussão mais tecnológica, que é para fazer esse site que vocês estão vendo aí, e agora a gente na etapa voltada mais para conceito de conhecimento, de como se dá essa comunicação, essa integração de conhecimento e de fala, que é mais o uso disso pelos profissionais da área da saúde, né? Então, esse principalmente é o objetivo que a gente tenta fazer. Tem uma área que, a partir daí, está colocado o site que tem as perguntas e os formulários para serem digitados e você fazer a coleta de dados tradicional. Como a Ana falou, você poder coletar esses dados, digitou e entra numa planilha e num banco de dados e que é processado estatisticamente para produzir a matriz com seus indicadores. Para você ter uma ideia, aqueles indicadores, você entrevista as pessoas, a sua amostra, e coloca lá os resultados. No experimento em Manguinhos, a gente fez com em torno de 100 pessoas em cada unidade, em 2 unidades. Então, foram entrevistadas 200 pessoas, feitas a revisão do prontuário dessas 200 pessoas para calcular, então, estatisticamente, os indicadores que permitem, então, ter o resultado e apontar, daqueles indicadores, apontam onde estão os problemas. Por exemplo, se a pontuação é baixa no quesito confiança no médico, significa que aquela unidade de saúde está tendo dificuldades em construir uma relação de confiança entre sua equipe de saúde, seu médico, com a população adstrita. E isso é passivo de gestão pela própria equipe local, né? Não há ideia de se explicar o porquê, mas simplesmente a matriz diz que tem o problema, né? No caso de Manguinhos, um grande problema foi o retorno dos exames não registrados no prontuário eletrônico. Então, há pouco registro dos resultados dos exames dos pacientes diabéticos e hipertensos no período de 2 anos nos prontuários, e foi uma indicação da dificuldade da continuidade da informação e que dificulta a constituição de vínculo das pessoas com a unidade de saúde. A explicação para o problema e a ação, isso não é proposição do método, isso é local, o gestor local da unidade e suas equipes é que vão ter que poder responder, tá? Quanto à estrutura do controle da Mavio, esse site, vocês estão olhando ali e vocês vão ver que tem 3 áreas básicas. Uma que fica piscando, né, que está aí aparecendo o conceito de Mavio inicialmente. Para quem está olhando à sua esquerda, tem uma coluna vertical. Essa coluna se refere às informações relacionadas ao próprio método, o que é o método, as suas aplicações, as suas experiências, né? As suas publicações, a sua equipe de trabalho. São informações que estruturam e representam como está sendo feita em andamento da pesquisa. Em cima, vocês vão ver, debaixo do Mavio, uma linha horizontal, escrito destaque, e que aparece ali página inicial, blog,
fórum. Esta linha é uma linha de informações dinâmicas e que está voltada a funções que buscam fazer e incentivar a comunicação entre todos os participantes, tanto pesquisadores quanto profissionais de saúde que queiram ou estejam utilizando o método, né? E aí você tem, então, locais onde você vai poder ter temas que discutam e que troquem informações para fazer essa experiência ser coletiva. A gente acha que com essas duas dinâmicas a gente consegue trabalhar a ideia de construção coletiva e de digitalização num processo que pode ser amplo. A gente pode estar começando com poucos campos. Imagina que, à medida que isso for sendo espalhado do seu conhecimento pelo país, mais pessoas possam se agregar a esse processo. Essa parte que está piscando é a parte da dinâmica cotidiana. Vai aparecendo aí notícias, informações que trazem o processo dinâmico do dia a dia, de notícias tipo a publicação de um artigo novo, uma apresentação como essa na comunidade, tá bom? Então, essa é a ideia de como se constrói o software e o que ele pode ser usado, né? Ele pretende esse diálogo entre utilizadores, né? A apresentação dos resultados da pesquisa e a troca da experiência, né? A segurança da comunidade será discutida ao longo do tempo que se vai trabalhando essa ideia. E é isso. Eu acredito que, com essa experiência, a gente vai poder ver como é que o processo apresentado, o engajamento da comunidade é capaz de o desenvolvimento dos resultados, né? E também vai poder discutir e permitir que as próprias equipes que trabalham com esse método e que se reconheçam e conheçam esses indicadores e os utilizem, possam se empoderar para fazer uma discussão sobre evolução e a qualidade da constituição do vínculo e, portanto, da qualidade da atenção prestada na sua unidade para a comunidade, né? O que facilita e agiliza a ideia de democratização da informação e também a ideia de empoderamento, porque ela vai poder, então, discutir com o gestor e democratizar melhor como atuar e como melhorar a qualidade da atenção. Eu acho que é isso, Helenice. Ok. Helenice, a gente chegou às 5 horas. Se você tiver alguma coisa para complementar, a gente queria ver se a gente abria ainda para uma pergunta, para o geral, né? Porque a previsão era até às 5, a gente estende mais uns 10, 15 minutos para poder a gente, enfim, pelo menos possibilitar um debate, né? Rapidamente. Eu acho que eu prefiro que a gente abra para pergunta, porque tá melhor. Obrigada, Vaz. Então, olha, obrigada, Vaz, obrigada, Helenice. Mas aí, então, a professora Clélia tinha uma pergunta que ela estava com a mão levantada desde o início, então eu iniciaria com ela, e em seguida a gente tem mais umas 3 inscrições para a gente poder, então, fechar esse belíssimo encontro, né? Enfim, é isso. Excelente, professora Grácia. Muito obrigada a vocês todos, né, pelas apresentações. Foram muito esclarecedoras e também assim muito claras, né? Trouxeram assim uma gama de riqueza de conhecimentos, né? Assim que me instigou assim a pensar em várias coisas, inclusive o próprio PG School e tudo. Mas a minha pergunta ela está atrelada um pouco sobre essa questão da obtenção do dado, né? A gente está ainda principalmente em relação às questões socioeconômicas, né? A parte dos determinantes sociais, que a gente ainda está com a base de dados da malha do IBGE de 2010. E aí eu queria saber como é que vocês estão trabalhando assim nessa perspectiva dessas
assim, tanto da parte de análise espacial, né, como em relação aos sistemas de informação em saúde, né, de trabalhar em analisar os dados, já que a gente está com essa defasagem, né, do censo. E aí eu queria saber como é que vocês estão fazendo, não é, para proporcionar, né, esse, digamos assim, porque a base de todos os indicadores é a população, né, a área descrita. E aí eu queria saber como é que vocês estão trabalhando aí nessa perspectiva, né? Era uma questão. E um outro comentário que eu queria fazer também era em relação assim à importância, né, desse vínculo do território com a vigilância e com os sistemas de informação em saúde, né? Na nutrição agora a gente está começando a trabalhar a parte do ambiente alimentar, né? Qual é o impacto desse ambiente alimentar em relação às escolhas e como essas escolhas alimentares elas determinam inclusive o perfil de saúde, né? E assim, isso é uma coisa muito bacana para a gente trabalhar no ponto de vista da vigilância alimentar e nutricional, que também está dentro da vigilância em saúde, né? Então, assim, era um comentário só que eu quero fazer para mostrar, assim, o quanto, assim, de gama nós temos, né? Quantas frentes a gente pode abrir quando a gente junta, né? Tem essa visão de mundo de juntar o território com a vigilância e com os sistemas de informação. Era isso, Graça. Obrigada. Ok, obrigada, Clélia. Vamos abrir para mais 2 perguntas, que aí a gente vai fechando. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, se ninguém quer fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Assim, em função das apresentações, eu acho que eu fiquei muito impactada, né, com a apresentação, com a fala do Fornazin em relação a Big Data, né, a junção de uma metodologia, né, que eu diria que é quase que mercadológica do ponto de vista das predições, né, isso voltada para a questão da saúde digital, né? Então, isso é muito assustador. Aí se contrapõe a isso, né, uma proposta, né, que é a da Mavio, né, que também é uma proposta, né, de gerar um sistema de informação, né, um sistema de informação local, pautada no conhecimento do território, né, pautada, enfim, na unidade básica, né, e que certamente vai gerar conhecimento, né? Então, a minha pergunta é, a gente vive um momento entre a hipertecnologia que a gente tem hoje, né, que é importante a gente entender, mas também a gente tem possibilidades de trabalhar com parte dessa tecnologia, né, para fazer os nossos diagnósticos, para poder a gente tomar decisão para ação, né, e aí usar elementos, né, como falou o Felipe, do território, né, para fazer essa ligação, né, inclusive com a pergunta que você acaba de fazer em relação à questão alimentar. Então, a minha pergunta é essa: como utilizar todas as possibilidades que a gente tem da saúde digital, né, com toda essa, né, com essa parafernália que a gente tem, né, ou seja, essa velocidade da informação e multiplicidade da informação, com a necessidade do nível local de conhecer, né, de conhecer o seu território, de conhecer, né, a saúde da sua população para tomar decisão. Oi. Deixa eu responder, porque eu tenho hora para sair. A pergunta, se vocês deixarem, pode ser? Claro. Tá. A pergunta da Clélia, eu não sei responder, Clélia, diretamente hoje, porque eu me lembro que se trabalhava, o IBGE lançava periodicamente os ajustes de população de alguns outros dados entre um censo e outro. Mas nesses últimos anos, do Temer para cá, eu não sei como é que isso ficou, então talvez o Felipe possa responder isso. Tá? Eu vou responder um pouco a Grácia, que eu gostei da pergunta. E eu acho que esse é um risco que a gente corre quando coloca essa interpretação da grande tecnologia, do Big Data, das grandes coisas, com o cuidado local, com a questão local. Elas não se contrapõem. E o que a gente está propondo, por isso a fala do Marcelo era importante, falar antes da gente, e eu acho que eu não fui claro nisso, Helenice
teve que se preocupar no conceitual da Amavio e eu não fui claro. Na realidade, a gente está trabalhando tendo em vista que se vai trabalhar essas grandes tecnologias. Essas grandes tecnologias, quando você fala nos big data, nas grandes formas de colher dados, né? E nas formas de gerar informação geográfica, por exemplo, ela tem que ter um momento local, porque você está lá no local colhendo. A gente acha que as entrevistas e as revisões de prontuário que a gente faz na avaliação local, que mede indicadores, constitui um vínculo em uma unidade, quando a gente consegue, como está construindo, um banco de dados que vai coletar isso ao longo do tempo, no Brasil inteiro, a gente vai ter um grande banco de dados que reflete essa tecnologia e que permite o uso dessa tecnologia e que se pode trabalhar com esse ferramental da grande inteligência. Não hoje, no começo, porque você está colhendo os dados ainda numa forma, mas de uma forma já pensada que permite, teoricamente, a partir desse momento que a gente digitou os dados de Dourados já na web, identificando qual é a unidade e qual é a sua localização territorial no município de Dourados, a partir daí, agora, quando a gente for fazer Natal, Caruaru, Rio de Janeiro e qualquer outro que queira entrar, já pode imediatamente ser captado esses dados e colocados nessa conjuntura e permitir esse uso, de poder identificar características comuns territoriais, por exemplo, de onde tem dificuldade com a relação com o ACS, ou onde tem dificuldade com relação com o médico, onde tem dificuldade de sistemas de referência e contra-referência para a apresentação dos exames, né? Então, o local, a forma de lidar com essas grandes tecnologias para o SUS, na constituição da diversidade do SUS, nas premissas locais do SUS de gestão local, é através de instrumentos que nós construímos em cada local do SUS. Eles não são excludentes. Não é preciso definir numa política, como o Fornazim falou, numa política nacional, um Conect SUS, softwares que têm que ser colocados para todo o Brasil para ele ser usado, para ser tecnologia digital. A gente pode usar o web com construções locais e que permitem fazer o caminho inverso da agregação a nível nacional e dar essa visão. Eu acho que o SUS é muito mais local do que nacional desse ponto de vista de como ele lida com o dia a dia dos fatos. Tá? E eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar essas novas tecnologias. Não nos assustarmos com elas, mas enfrentarmos as grandes corporações que querem impor ao SUS soluções padrão onde não há padrão, e sim diversidade. Eu acho que é isso. Valeu, Tá bom? Vagem. Vamos lá, gente. Mas, perfeito, o local e o local são indissociáveis. Eu tenho que sair, infelizmente. Você sabe, eu tenho um compromisso agora inadiável, vou precisar sair. Eu sei, querido. Tá Eu bom? agradeço. E Então, sinto muito. agradeço a todos. Gostei muito do ano passado, gostei muito desse ano. Espero que isso se repita muitas vezes. Muito obrigado a você e a Clélia e a todos os alunos que estão aí assistindo a gente. Tchau para todos. Obrigada, Valeu, professor. Vagem. Você sai, eu volto. Tá, que bom. Então, Marcelo, não sei se ouviu as perguntas, mas vamos ver quem pode estar respondendo, gente. A gente tem mais aqui 10 minutos para a gente estar terminando, que dá para responder algumas das questões que foram postas. Eu ouvi as Grácia. perguntas. Sim, Eu queria complementar. Eu posso até complementar um pouquinho do que o Vargens falou? Por favor. Desculpa, Clélia. Pode Você sim, tá... por favor. Não, Diga, é porque Clélia. eu tinha visto uma pergunta aqui no chat que eu acho que não falaram, não, sobre isso. Que é Então, a pergunta de Isis, que ela diga. fala, a pergunta dela é sobre a relação entre a confiabilidade dos dados, né, gerados nos sistemas, de uma forma geral, considerando o contexto político, as denúncias, né, de subnotificações, a demora nos registros das informações, né, e como os pesquisadores podem trabalhar com esses dados se no momento há uma certa dúvida em relação ao registro. Perfeito. Vamos lá, gente. Vai lá, Marcelo, aí depois vamos... Não, pegando, acho que por esse ponto da confiabilidade,
Obrigado pela pergunta. Eu acho uma coisa importante para a gente pensar que a confiabilidade não é uma propriedade somente do sistema, mas a confiança é algo construído, né, nas relações, né, das pessoas, entre as pessoas e das pessoas com o sistema. Então, o pessoal brinca, né? Confiança é muito difícil de se construir, muito fácil de se perder, né? O que nós vemos no que está acontecendo hoje dessa centralização é uma perda de confiança não no sistema, mas no Ministério da Saúde como provedor de informações confiáveis para o SUS. Puxando até a discussão do IBGE, nós tínhamos, algum tempo, a RIPSA, né? O Felipe citou o Jacques Levan, né, na fala dele, que foi um dos pessoas que calculou ali, que construiu a RIPSA, junto com uma rede de pessoas. Então, construiu uma rede nacional nos municípios, nos estados, com representantes de diálogo, né? Eu digo que se a gente tivesse a RIPSA hoje, rapidamente a RIPSA ia fazer uma oficina técnica interagencial e criar os indicadores da Covid para a gente monitorar, nem até essa disputa de verdades que a gente tem, né? Só que o Ministério da Saúde, né, isso, diga-se de passagem, não nessa gestão, nem na gestão do Temer depois do golpe, na gestão da Dilma, decidiu desativar a RIPSA em prol de uma sala de gestão estratégica que tem a sua importância, mas que é uma visão de dados de governo, não dados do SUS, né? Então, acho que essa coisa da confiabilidade, e aí que é a abordagem da sociotécnica do Mavio que a gente constrói, é algo que não é uma característica do sistema, também é do sistema, mas é das nossas relações. Por isso que a gente constrói a Mavio, a gente fala do cultivo, né, de criar uma rede, uma comunidade que suporte a Mavio, porque só as pessoas se reconhecendo na Mavio para dessa comunidade, que elas vão confiar na Mavio. Não é impondo uma Mavio, tem que fazer isso, não é pelo tem, é pela sensibilização, pela emancipação, né, pelo nosso projeto civilizatório, né? Então, construir sistemas faz parte desse nosso projeto civilizatório, desse diálogo. Acho que é isso que eu ia falar da confiabilidade, da importância. E aí pega essa coisa, acho que o Vaz já disse tudo, né, que o sistema de informação tem que ter essa disputa. Nós não temos que só usar os sistemas, nós somos co-construtores dos sistemas. Nós temos que reivindicar esse protagonismo. Ao invés de ser o usuário que vai usar o que está pronto, né, a gente tem que construir em conjunto, que é como a gente faz o SUS, né? Acho que esse é uma coisa importante para a gente pensar como proposta. Então, reivindicar uma proposta SUSista de construção de tecnologia. E não pegar pronto essas tecnologias que vêm prontas e a gente vai utilizando, né? Nos apropriar delas. Assim como nós fizemos ali, o Felipe mostrou o Tabnet, Tabiwin, sistemas próprios que foram depois desativados e hoje está usando solução pronta, né? A gente construir, porque com muito menos investimento a gente é capaz de construir. E pensar o SUS como uma grande comunidade, não como um mercado que vende para cada município uma versão do sistema, né? Fica replicando ali, ganhando dinheiro. O que dá certo num lugar, replica no outro e vai colaborando, né? Pensar a ideia pública do SUS. Eu acho que essa é a proposta, né? O Vargas falou bem disso. E pegando a pergunta da professora Clélia sobre o IBGE, esse é um ponto importantíssimo, porque as correções que o Vargas comentou estão ficando cada vez mais defasadas, que a nossa base de censo é de 2010. A Abrasco vem desde 2018 apontando a importância e os riscos da não realização do censo, defendendo junto ao IBGE. Nós já estamos aí há alguns anos atrasados, porque era para ter publicado o censo em 2020, nós estamos em 2022 e nem fomos a campo, tinha uma pandemia no meio do caminho, mas cortes de orçamento que estão inviabilizando. E olha que interessante, né? Essas informações não estão na RNDS. A RNDS não se interessa por dados do censo, porque a análise de determinantes determinantes sociais da saúde não é uma coisa. O foco dela o que é? Dados clínicos. Dados porque o foco é tratar o indivíduo, é coletar dados da população para depois tratar o indivíduo. Agora, essa população não precisa ser a população como um todo. Se você conseguir a população, os dados da classe média, você resolve o problema de saúde suplementar, que vai ter dados da classe média para vender os planos de saúde, para tratar e fazer as estratificações. Você não precisa dados da população como um todo. Quem precisa de dados da população como um todo é o SUS. Só que uma das coisas da estratégia de saúde digital que eles dizem é permitir a transição do cuidado entre público e privado. Ou seja, não existem informações do sistema público nem do sistema privado. Existem informações e o público e o privado devem usar essas informações. Agora, eles querem os dados dos pacientes. Ninguém fala de abrir os dados do plano de saúde, de abrir os dados do serviço privado de saúde para o SUS poder fazer requisição de leito de Covid. Quem teve acesso? Que estado, que município que teve acesso aos leitos do privado para poder requisitar para encaminhar paciente SUS? Ou seja, eles querem as informações do paciente, informação clínica.
informação de estrutura, informação social, não importa. Por quê? Importante para o hospital é ter dado clínico, para você calcular o histórico, aumentar a rotatividade, melhorar a eficiência hospitalar, que é a discussão toda da interoperabilidade que se defende, de tudo, que é importante, não digo que não é importante, mas não é suficiente. Nós temos que ter dados sociais e é importantíssimo a gente ter os dados do IBGE atualizados, o censo atualizado, para fazer o que a saúde suplementar não faz, que é a vigilância, promoção, prevenção, atenção no local, né? E é isso que a gente está perdendo. A proposta do Ministério da Saúde hoje é centralizar os dados em Brasília dos pacientes para poder abrir essa questão que é a caixa preta do SUS, que é para abrir isso para que os prestadores privados e as operadoras possam utilizar para aumentar a eficiência. Se a gente olhar na pandemia, teve o projeto Informatiza Atenção Primária, que vai investir bilhões para informatizar os postos de saúde. Com a pandemia, eles interromperam o piloto em Alagoas e conectaram com os laboratórios para enviar os exames de Covid. Qual foi o primeiro laboratório que conectou? DASA. Foram os laboratórios privados, depois os LACENS. Qual o perfil profissional que acessou os dados da RNDS? O perfil que tem CRM digital, que é o único que tem certificado digital pronto já no seu conselho regional, os médicos. Ou seja, veio a pandemia, a primeira escolha, privilegiou o privado e privilegiou o profissional médico em detrimento da equipe multidisciplinar de saúde. Notem que são todas escolhas técnicas que têm implicações políticas, que a Ana Rey definiu muito bem. São escolhas que são travestidas e técnicas que geram uma série de implicações políticas. Nós temos que disputar esse espaço. Isso que acho que... Então, defender a importância do censo, defender a importância das informações sociais, mostrar que esses dados clínicos são importantes, mas não são suficientes, e reivindicar isso, porque hoje quem está discutindo a informação é a gestão somente, né? Seja no público ou no privado. Os trabalhadores, os usuários não discutem. Então, isso que eu teria para falar sobre as perguntas, né? Agradeço aí o tempo de Ok. Bom, a gente está... Obrigada, Fornezinha. A gente está chegando no final, mas eu queria, então, deixar que os professores, a Ana e o Felipe e a Helenice, se tivesse mais aí alguma coisa para colocar em relação às perguntas, para a gente já ir fechando, né, a nossa aula, que a gente já está aqui às 17h15, mas a gente fecha, né? E é isso para a gente, enfim... Está aberto aí, Felipe, Helenice, Ana. Fornazin também. Vai, Felipe, eu falo. Eu posso falar rapidamente só a questão do IBGE, que realmente, assim, além de a gente não ter o censo, ainda tem muitas dúvidas sobre o censo, e lembrando que o governo atual ele sugeriu, inclusive, reduzir as perguntas do censo, que já é outro impacto que a gente já tem nos dados, né? Isso acho que causa para a gente um problema enorme na produção de trabalhar com essas informações. E hoje eu acabo que antes a gente tinha tudo condensado no IBGE e conseguia tratar as informações e trabalhar, tudo não, mas pelo menos boa parte, desenvolver uma pesquisa. Eu já me pego situando o que é 2010 e o que é nas amostragens, e o que é, e tendo até um trabalho maior para aprofundar essas questões. Então, eu acho que é o grande desafio. Eu não sei qual censo a gente terá, e nem sei quando, né? E nem sei, vai depender, eu não sei se esse ano, eu acredito que não ocorrerá por conta das eleições, ano que vem tem um governo para preparar, então eu não sei ainda em que pé está, mas que a dificuldade da gente, no melhor dos mundos, tendo esse ano, e tendo, vamos dizer, uns 2 anos aí para publicação do IBGE, que geralmente tem o espaço dos censos, eu acredito que a gente ainda vai ter aí uns 2, 3 anos aí com muita dificuldade para trabalhar com os dados do censo. Mas é isso, assim, aproveitar para agradecer também as perguntas, a todos os participantes aqui, e muito obrigado aí pela oportunidade de hoje. Ana, Helenice. Só lembrando também que não é só o censo, né, Felipe? A gente tinha também, tem a Pesquisa Nacional de Saúde, a gente tinha o Vigitel, tem uma série de levantamentos que servem para a vigilância, né? Os inquéritos de nutricional, né, que a Ana deve conhecer muito bem, né? Eu, por exemplo, dou aula de doenças crônicas, da vigilância das doenças crônicas, são outros levantamentos que a gente utiliza para a vigilância para ter um panorama nacional. Isso realmente está tudo muito comprometido, né? E a gente, às vezes, as pessoas, os profissionais de saúde, quando botam o voto na urna,
Eles não se dão conta de tanta coisa que está em jogo. Paciência, né? Mas realmente é um comprometimento muito sério de toda uma construção do SUS que a gente vinha fazendo com todos os problemas. Não é que não tinha problema, não, porque continuava muitos problemas, né? Mas a gente estava caminhando, né? E realmente é muito preocupante o que a gente vai ter, porque essa falta de dados que se transforma em informação para a tomada de decisão, que já tem a questão política e tudo mais, mas isso vai comprometer, são 10 anos para frente, que a gente não faz agora, né? Que de retrato que a gente faz hoje, a gente já toma decisões até um pouco defasadas. Quando a gente não tem esse retrato, como é que vai ficar? Né? São anos. Aí eu quero só fazer um comentário de como dizer assim, de outro paradigma, vamos utilizar esse termo, né? De outra racionalidade, que é a questão do cuidado das pessoas, né? Essa semana eu tive no consultório com a minha mãe, fui no oftalmo e tive no salão de beleza. Nos 3 fizeram reconhecimento facial. Os 3, minha carinha teve lá, bam. Gente, aí eu fico pensando, para que tudo isso? Porque, assim, também esse exagero de identificação da pessoa. E eu não tenho controle, ninguém, assim, eu não assinei nada falando que aquilo ali não poderá ser utilizado. E a gente não tem, eu não sei como é que está a política da proteção da pessoa. Como é que isso vai ficar? Que uso vai ser feito disso? A sociedade não se deu conta que essas coisas tinham que estar sendo reguladas. Né? E tinha assim, não vai ser, tinha que ser bem grande lá, quando fizesse o reconhecimento facial, tinha que estar bem grande lá no painel. Esse dado não será utilizado para nenhum outro fim. Sei lá, qualquer coisa que me protegesse. Eu não tenho Facebook porque eu não gosto de exposição. E hoje, gente, eu perdi totalmente o controle dessa exposição. Então, eu estou falando isso porque o nosso sistema de saúde também está fazendo isso com o usuário, né? Então, assim, é uma preocupação muito que eu tenho, porque eu sempre fui muito reservada nesse aspecto. E aí eu queria só falar mais um pouquinho só da Mavil, que a Mavil, ela é só rapidinho, né? É que, assim, a gente, ao tentar captar o cuidado onde ele acontece, tem uma série de questões embutidas em relação à ética do sujeito, ao mesmo tempo, as considerações das condições de vida do sujeito, porque a gente ouve, é um questionário fechado, mas a gente ouve a opinião do sujeito naquilo que a gente acha que é o valor do SUS e da atenção primária, né? E a gente também tem a questão da revisão do prontuário eletrônico, que a gente sabe que a continuidade do cuidado depende da revisão. Então, é um pedido. Eu queria que vocês realmente vissem a apresentação. E a Grácia tem um projeto, que todo mundo lê esse projeto, para a gente ver, tentar fazer uma interação aí da aplicação da Mavil em Natal. Tá bom? Me despeço, muito obrigada a todos, obrigada, professora, obrigada, colegas. Você vai tirar foto, não saia não. Ana. Oi, gente, também só agradecer essa oportunidade, acho que reforçar aí, eu acho que na fala, nas reflexões que o professor, que Marcelo Fernandes traz, acho que fica muito evidente, né, essa questão dessa racionalidade mercadológica, dessa racionalidade biomédica que tem permeado e tem conduzido hoje, né, esses processos, né, escolhas que têm sido feitas, né, a nível de ministério, né, nesse sentido, né, em detrimento de atentar, de cumprir, né, os princípios do Sistema Único de Saúde, os valores que a gente tem construído. Então, isso tudo tem sido realmente desmontado, e eu acho que essa questão mesmo do protagonismo dos profissionais de saúde, dos conselhos, né, de revigorar, né, esses atores, no sentido da gente estar resgatando esses valores e entendendo isso, né, que a área de informação e saúde ela é um campo de disputa enorme, né? Você tem informação para você conhecer uma dada realidade, né? E aí essa disputa de interesse, que realidade que eles querem demonstrar, né? A que de fato está acontecendo ou uma que eles querem
esconder. Então, por isso também que o IBGE está sendo totalmente desmontado, sem recursos, né? Porque não querem essas informações, essa realidade, eles não querem que isso apareça, né? Então, isso é uma opção, né? Então, a gente tem que fazer todo realmente um movimento, né, de defesa, de resistência, para não ter, né, não cair nessa ausência, né, de dados ou esse desvio, né, das informações que de fato nos interessam, que atendem, né, aos princípios, né, do Sistema Único de Saúde. Então, mas me despedir e agradecer o convite, essa participação, essa mesa, né, essa atividade da disciplina, que foi realmente muito, muito bacana. Parabéns aí para as coordenadoras da disciplina. Então, gente, assim, eu só queria primeiro agradecer a cada um de vocês, né, a Helenice, a Ana, ao Marcelo, ao Vargem, ao Felipe, né, a Clélia, que me permite sempre cometer loucuras, né, na disciplina que ela coordena, né. Agradecer a todos vocês, meninos e meninas, né, por estarem aqui até agora, né, e não vou me despedir, mas eu não sei se eu vou poder ficar vendo as aulas da professora Clélia, né, a continuidade dessa questão da informação, mas se eu puder eu vou assistir, mas dizer que cada ano é muito bom ter essa disciplina, e eu acho a ideia de trazer essa mesa no final é exatamente para estabelecer esses vínculos entre as instituições e os projetos de pesquisa. Eu acho que isso é muito bom, né, do ponto de vista da produção de conhecimento, né, enfim, de criar novas relações. Amanhã um de vocês vai fazer uma palestra na Fiocruz ou lá na UF, ou vai... Enfim, eu acho que esse é um momento muito rico, eu só tenho a agradecer e passo então, para a Clélia, para ela fechar esse momento, e pedir que abram as câmeras, sorriam, que eu vou começar a fazer foto, tá? Não, eu queria agradecer, assim, foi um momento riquíssimo, né? Assim, a gente partilhou, assim, vários conhecimentos, assim, maravilhosos. E o interessante para vocês, alunos, assim, que eu não sei se vocês percebem, se vocês já passaram, né, pela disciplina também de análise espacial, né? Mas, assim, junta, né, o conhecimento, assim, vigilância em saúde e sistemas de informação, junto com análise espacial. Então, assim, essa mesa conseguiu mostrar, né, assim, toda a integração entre essas áreas do conhecimento e como isso se vê lá na prática, né? Então, assim, eu gostaria realmente, assim, de agradecer a minha satisfação, espero vê-los novamente próximo ano, junto com Grácia, né? Nessa disciplina, que foi, assim, um momento maravilhoso. Estou muito contente com a disciplina e eu acho que, assim, foram muitos bons conhecimentos aqui compartilhados com vocês e a gente precisa, assim, né, dessa retroalimentação sempre. A gente vê que a gente está caminhando no caminho certo, né? Está indo pelo caminho certo. Muito obrigada. Então, gente, é isso. Não é à toa que eu dou aula em vigilância e sistema de informação e dou aula lá em análise espacial, né? Então, essa junção, a gente já tem o gancho quando a gente começar no final do mês a análise espacial, tá certo? Então, um beijo para cada um de vocês. Mais uma vez, agradecer aos professores. Acho que a gente precisa conversar mais, viu? Acho que a gente precisa resistir mais. Está cada dia sendo golpeado, eu vou usar a palavra, né, por um conjunto de elementos aí do setor privado, aliado com o setor público, cada vez mais o público está sendo privatizado, né, e quando se fala de informação, informação hoje é algo fundamental, né, não só para o SUS, mas para a vida das pessoas, né, então, um abraço, boa tarde, e bom começo de noite, né, então é isso. Felipe, é você quem fecha, porque agora eu não sou mais host. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, gente. Tchau.